Uma série de ficção científica, uma adaptação bastante inteligente e intrigante dos mesmos criadores de Game of Thrones, movimentou a opinião de críticos e analistas de cinema, da opinião pública e também da comunidade científica. Nesse vídeo eu quero falar sobre o universo complexo de O Problema dos Três Corpos. Vambora pro vídeo! A série O Problema dos Três Corpos, que está na Netflix, estreou em março de 2024. É uma adaptação da trilogia de mesmo nome do escritor chinês Cixin Liu. Por um tempo, essa trilogia do Cixin Liu foi considerada como inadaptável. Como é que vai se adaptar uma série de livros com conceitos científicos tão complexos para o público mais leigo poder entender? Todo aquele público acostumado com Star Wars, sabre de luz, nave espacial indo para lá e para cá, aquela coisa toda, como é que você vai fazer uma série, um filme com esses conceitos tão complexos de O Problema dos Três Corpos? Mas os mesmos criadores de Game of Thrones conseguiram achar uma maneira de fazer uma adaptação que foi bem acessível e, na minha opinião, um resultado muito, mas muito bom. Os 8 episódios têm muita ação, suspense, mistério, drama, conceitos científicos de uma forma bastante interessante, mas também tem alguns flashbacks que estão sendo usados para explicar, mostrar o que está acontecendo. Os criadores David Benioff, D.B. Weiss, além de Alexander Wu, eles fizeram uma adaptação em que incluíram personagens inteiramente novos para fornecer uma base sólida para a trama. Vamos agora dividir esse vídeo em outras 3 partes. A primeira, vamos fazer um breve resumo do que é essa série, qual é o tema central de O Problema dos Três Corpos. Depois nós vamos falar sobre o universo complexo de O Problema dos Três Corpos, dessa série. E finalmente nós vamos fazer uma breve análise do que foi, sob meu ponto de vista, essa série. Mas antes, se você gosta desse tipo de conteúdo, filmes e séries de ficção científica, além de outros gêneros também, no final desse vídeo, já deixa o teu like, teu joinha, para dar uma força aqui pro nosso canal, para crescer, porque nós estamos precisando da sua ajuda. Já deixa o teu like, teu joinha e também, se não é inscrito, já se inscreva e acione o sininho de notificações do YouTube para ele te avisar quando subirmos um conteúdo novo. Agora, vamos seguir com o vídeo. A história começa na China em meio à Revolução Cultural, ao final dos anos de 1960. A personagem Ye Wenji é uma jovem cientista que testemunha o julgamento sumário de seu pai por ensinar a teoria da relatividade de Einstein e a teoria do Big Bang nas suas aulas na faculdade. Ele é morto e Ye Wenji é presa e enviada a um antigo radiotelescópio de onde nunca mais vai sair. Depois de fazer uma descoberta, ela envia uma mensagem para o espaço em busca de ajuda extraterrestre para a humanidade. Sua mensagem é interceptada por uma civilização alienígena que vive em um sistema planetário com 3 sóis, o que torna sua sobrevivência um grande desafio. Os alienígenas decidem então enviar uma frota estelar para invadir a Terra e colonizá-la. Mais tarde, esses alienígenas serão chamados na série de Santi. Há um salto temporal para os dias atuais e um grande mistério envolve uma série de suicídios de vários cientistas. Durante a investigação, se descobre que os suicídios estão conectados a uma espécie de jogo de realidade virtual, em que o jogador usa um tipo de capacete ou um headset de VR, que também está de alguma forma ligado aos eventos extraterrestres iniciados na China anos antes. A história segue paralelamente 2 épocas distintas, variando entre os episódios e mostrando a história completa e as origens de toda a situação. Dessa forma, vemos inicialmente a jovem Ye Wenji na China nos anos 60, para depois irmos para a Inglaterra nos dias atuais, onde o detetive Shi Qian, também chamado de Clarence Shi pelo seu chefe da agência de inteligência estratégica, Thomas Wade, assumir a investigação de casos misteriosos que acaba levando a um grupo de cientistas e colegas de classe, conhecido como Oxford Five. Entre esses 5 estão Jin Shen, uma física teórica curiosa, Aldi Salazar, uma pesquisadora prestes a revolucionar o mundo com a sua nova nanotecnologia, Jack Rooney, chefe de um império de salgadinhos, Saul Durham, um assistente de pesquisa talentoso, mas totalmente sem foco, e Will Downing, professor de física do ensino médio. Juntos, eles descobrem uma ameaça alienígena iminente à Terra.
o universo complexo de O Mistério dos Três Corpos está relacionado à ciência na ficção, ou seja, na ficção científica. É o que nós vamos ver agora. Há 3 aspectos que podem ser apresentados como parte da ciência introduzida na ficção. O problema dos três corpos em escala planetária, o jogo de realidade virtual apresentado pelos alienígenas e o supercomputador quântico criado pelo Santi a partir de um próton chamado de Sophon. O primeiro aspecto diz respeito a um problema científico ainda insolúvel, que é a previsão dos movimentos que envolvem 3 corpos que atuam entre si por meio de forças gravitacionais. As implicações que surgem em um planeta que pertence a um sistema com 2 ou 3 sóis é apresentada tanto no livro de Cixin Liu quanto na série da Netflix. O outro aspecto que forma o universo complexo de O Problema dos Três Corpos é o jogo virtual do Santi. Aquele jogo mostra a queda e o extermínio de civilizações devido à imprevisibilidade da situação orbital do planeta que habitam, mas também como outra ressurge sem perder a memória do passado e tendo condições de retomar o seu desenvolvimento e evolução. Nesse sentido, havendo um sobrevivente entre os Santi, todos sobreviverão. Aqui nós temos 2 coisas interessantes. Primeiro, exatamente, existe esse problema de 3 corpos. É difícil de calcular as trajetórias onde existem 3 corpos interagindo gravitacionalmente. E nós temos aqui uma civilização alienígena que vive num planeta e existe essa imprevisibilidade de um período em que o planeta está estável e um outro período em que o planeta está instável. Num existe vida, desenvolvimento de uma civilização. Na outra, essa civilização é exterminada. Como é que vão fazer? Como é que vão resolver isso? Bom, descobriram um planeta. Então, eles estão vindo para a Terra. Agora, como é que vamos falar isso? Usando um jogo que é mostrado através daqueles headset de VR. A segunda coisa interessante dentro desse universo complexo de O Problema dos Três Corpos é exatamente esse jogo. Nós temos aqui jogos de realidade virtual, mas é diferente. Esse jogo do filme, da série, é totalmente diferente. Ali, o jogador pode sentir não apenas que está dentro de um cenário, de um mundo diferente, como pode sentir cheiros, sabores, texturas, calor, frio, uma série de coisas. Portanto, ali uma dica da ficção científica. Olha, é possível que num futuro não muito distante tenhamos um jogo como esse. Outro aspecto bastante interessante desse universo complexo da série é o conceito de um supercomputador chamado de Sophon. Sua construção é baseada num núcleo de um próton e tem a capacidade de realizar muitas tarefas. Uma delas é permitir comunicações quase em tempo real, mesmo havendo a distância de 4 anos-luz do planeta do Santi ou da frota que se encaminha para a Terra. O Sophon, ele foi muito bem explicado lá no 5º episódio. 2 personagens, que eu não vou dizer quem são para não dar tanto spoiler assim, eles colocaram os headset de VR e entraram no jogo. E quem entra no jogo encontra ali, parecido ali com uma guerreira samurai, tem até uma katana nas costas. E ali os 2 personagens perguntaram para aquela Santi o que estava acontecendo, quem ela era, e essa guerreira acabou explicando o que é o Sophon, que é construído a partir de um núcleo de um próton. E ali, para que serve também? E também ficou se sabendo do extremo poder que tem esse Sophon de vigiar, de interferir na ciência, do desenvolvimento científico aqui da Terra, de criar ilusões, uma série de coisas. Portanto, os humanos ficaram sabendo, através desses 2 personagens, que enfrentam não apenas um grande perigo, mas que não tem, por enquanto, uma possibilidade de enfrentar esse Sophon. E por que essa questão desse Sophon é tão interessante e importante? Porque o guerreiro Santi já deixou bem claro que aqui na Terra já temos tecnologia em desenvolvimento que pode vir a dar essa descoberta também desse Sophon. Porque o Sophon, quando chegou aqui na Terra, a primeira coisa que fez foi ir nos locais onde se faz pesquisas usando aceleradores de partículas. Então, se os Santi estão fazendo uma viagem à Terra que vai durar 400 anos, dentro desse período, certamente os humanos iriam chegar à mesma descoberta de um tipo de Sophon que poderia combater e vencer esse Santi.
Portanto, esse aspecto desse supercomputador foi uma coisa que, opa, olha só, isso aí está sendo bem interessante. É uma possibilidade que a ficção científica já nos aponta. Falando de um modo geral da série, foi muito boa. Dá para se dar um pitaco ali na direção e no roteiro, pelo menos, ali nos personagens. Fotografia, efeitos especiais muito bons. Alguns personagens talvez não tenha tido uma química muito boa. Aquela personagem Audi, eu achei muito caras e bocas. O Wade, que ali tem ali aquela coisa durona, ali ele é meio durão, ele não quer nem saber, não mede as consequências, contanto que o resultado venha. Outros personagens ali, teve muito drama, aquelas questões de relacionamentos não muito bem resolvidos. Eu não sei se aquilo ali foi necessário, porque eu não vi ali uma funcionalidade para toda a série de um modo geral. Eu não achei necessário, mas enfim, foi um momento em que até arrastou um pouquinho a série. Onde teve ação, onde teve movimentação, onde tinha que se resolver ali as questões envolvendo aqueles jogos do Santi, toda a questão com os alienígenas, ali a coisa funcionou muito bem. Na minha opinião, o ponto mais interessante entre os personagens acontece com o Clarence Shih, interpretado por Benedict Wong, e Thomas Wade, interpretado por Liam Cunningham. Uma personagem bastante interessante é a Tatiana. Ela é misteriosa, curiosa, ela até perigosa. Ela surge para alguns personagens, fala algumas coisas ali enigmáticas, até mesmo muito perigosas, e de repente desaparece. E aí fica aquela pergunta, será que ela é uma humana? Será que ela é um tipo de avatar? Ou é uma Santi em forma humana? Qual é a função dela? O que ela é de verdade? A resposta vai ter que surgir na segunda temporada, porque ela aparece no final da primeira temporada de um jeito muito misterioso também. E é isso aí, pessoal. Era o que tínhamos para falar sobre o universo complexo de O Problema dos Três Corpos, série na Netflix. Se você já assistiu essa série, deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você gostou desse vídeo, já deixa o teu like, o teu joinha. Se não é inscrito no nosso canal, já se inscreva e acione as notificações para o YouTube te avisar quando subirmos um conteúdo novo. Porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!